Às vezes, Deus decide entrar, mesmo que ninguém esteja esperando, mesmo que não haja adoração, nem arrependimento, nem atmosfera preparada. Ele entra, porque há momentos em que o céu invade a terra sem pedir permissão. Há ocasiões em que o Espírito Santo interrompe cultos frios, invade corações duros, atravessa paredes espirituais e decide agir. A Bíblia mostra que ele não depende de um convite humano para se manifestar. Ele é soberano. Ele é vento, e o vento sopra onde quer. Mas a pergunta que precisamos fazer hoje é: o que acontece quando ele vem mesmo sem ser chamado? Como a presença de Deus se comporta num ambiente que o ignorou? Prepare-se, porque essa resposta pode confrontar tudo o que você achava que sabia sobre avivamento. Jesus entrou no templo e viu cambistas. Não foi convidado por eles, mas entrou. E o que ele fez? Virou as mesas. Expulsou o que estava poluindo o ambiente. Quando o Espírito Santo entra em um lugar onde não foi chamado, ele não chega para se acomodar. Ele chega para transformar e muitas vezes para confrontar. Quando ele entra, o oculto vem à tona. O que estava sendo escondido é exposto. O que era religiosidade é purificado. E isso incomoda. O Espírito Santo incomoda os que se acostumaram com a ausência dele. Por isso, muitos expulsam sua presença assim que ela começa a agir. Não suportam a verdade, mas ele continua entrando. Talvez o lugar onde ele precise entrar seja a sua casa. Talvez ninguém lá dentro o tenha convidado, mas ele veio por sua causa. Talvez o ambiente esteja carregado de opressão, brigas, frieza espiritual, mas basta um sopro e tudo muda. O Espírito Santo não depende da permissão do homem para cumprir um propósito do céu. E quando ele entra, demônios são expulsos. Correntes invisíveis são quebradas. Histórias são reescritas. Você consegue sentir isso agora? É possível que ele esteja aí, nesse momento, tocando seu coração enquanto você ouve esta palavra. Porque há lugares que resistem, mas há pessoas que clamam em silêncio. E o Espírito responde até o clamor não pronunciado. Curta este vídeo se você já sentiu o Espírito Santo entrar em um lugar e mudar tudo. Compartilhe com alguém que precisa de uma visita inesperada de Deus. Comente aqui se você quer que ele entre na sua vida hoje. Isso ativa o algoritmo, sim, mas principalmente ativa o seu coração para uma experiência viva com o Espírito. O Espírito Santo não é um convidado tímido. Ele é rei. E como rei, ele entra para reinar, mesmo quando ninguém abriu a porta conscientemente. Lembre-se de Saulo, no caminho de Damasco. Ele não estava indo a um culto. Ele não estava orando. Ele não estava jejuando. Estava indo perseguir os cristãos. Mas ainda assim, Jesus apareceu. O céu decidiu interromper o trajeto da ignorância com uma luz tão forte que o derrubou do cavalo. Ninguém o convidou. Mas ele veio, porque há momentos em que o Espírito de Deus não espera o convite. Ele vem para impedir um desastre, para interceptar um plano errado, para arrancar alguém de um caminho de morte. E quando ele vem, a vida vira de cabeça para baixo. A presença que transforma nunca pede licença. Ela chega para cumprir um propósito. Se você olhar para a história de Elias no Monte Carmelo, vai entender que a manifestação do Espírito não depende de maioria. Enquanto os profetas de Baal gritavam e se cortavam, tentando ativar um falso Deus, Elias preparava o altar com reverência. Ele era minoria, mas o fogo de Deus desceu sobre a sua oferta. Ninguém esperava que um milagre acontecesse ali, mas o Espírito veio. E quando veio, consumiu tudo. O Espírito Santo não precisa da permissão de multidões para se manifestar. Basta alguém que esteja em posição certa. E às vezes, esse alguém é você. Mesmo em um ambiente hostil, mesmo em um lugar frio, mesmo entre pessoas indiferentes, o Espírito pode vir só por sua causa.
Quantas vezes você já entrou em um lugar e sentiu um peso, um silêncio espiritual? Mas de repente, você orou em espírito e o clima mudou. As pessoas começaram a chorar. A atmosfera ficou densa. O espírito entrou. Ele não precisa de som alto nem de holofotes. Ele vem com um sussurro que quebra correntes. Ele pode transformar um ônibus em altar, uma cela de prisão em santuário, uma sala de hospital em templo. E tudo isso sem que ninguém tenha formalmente o convidado, porque ele é atraído pela sinceridade, pela rendição oculta, pela lágrima solitária. O Espírito Santo responde a corações que queimam, mesmo quando os lábios estão calados. Se você já presenciou algo assim, compartilhe aqui nos comentários. Suas experiências inspiram outras pessoas a acreditarem que o Espírito Santo ainda se move. Inscreva-se no canal para mais conteúdos assim. E se puder, compartilhe esse vídeo em grupos de oração. Alguém pode estar prestes a receber uma visita inesperada do céu, porque onde há sede, há presença, onde há fome, há manifestação, e onde há rendição, o Espírito age. Quando o Espírito Santo entra num ambiente onde ninguém o esperava, a primeira coisa que acontece é exposição. Aquilo que estava camuflado começa a vir à tona. As intenções do coração, as motivações ocultas, os pecados escondidos, tudo é trazido à luz. Foi isso que aconteceu com Ananias e Safira em Atos 5. Eles pensaram que poderiam enganar a liderança da igreja, fingindo uma generosidade que não tinham. Mas o Espírito Santo já estava ali. Eles não o convidaram, mas ele estava presente. E quando o Espírito está, a verdade reina, ainda que doa. O resultado? Ambos caíram mortos. Porque o Espírito Santo não é apenas consolo, ele também é justiça. Há pessoas que resistem à presença do Espírito por medo do que será revelado. Há igrejas que o evitam por temerem perder o controle. Mas o Espírito não pode ser controlado. Ele é como um rio impetuoso. E quando ele entra, destrói toda a estrutura que não foi firmada em verdade. Foi o que Jesus fez quando entrou no templo. Ele derrubou tudo o que era a aparência. E talvez hoje ele esteja querendo fazer isso na sua vida também. Não porque te odeia, mas porque te ama demais para te deixar escondido em máscaras. O Espírito entra para limpar. E limpeza dói. Mas é a dor que cura. É o choro que liberta. Talvez você esteja vivendo uma fé superficial, indo a cultos, cantando músicas, mas com o coração distante. Talvez você nunca tenha convidado formalmente o Espírito Santo para entrar. Mas ele está vindo assim mesmo, porque ele vê além da sua superfície. Ele sabe que há um clamor escondido, um cansaço velado, uma fome que você não admite, e ele entra, não para te envergonhar, mas para restaurar o que está quebrado, para aquecer o que está frio, para fazer você sentir de novo aquilo que havia morrido. Quando o Espírito entra, o que estava morto revive. O que era apenas ritual se torna relacionamento. Se essa palavra está tocando seu coração, escreva nos comentários. Espírito Santo, entra onde eu nunca te deixei entrar. Essa declaração é mais do que um comentário. É um passo de fé. Curta esse vídeo se você sente que ele está falando com você. Compartilhe com alguém que precisa deixar Deus agir, mesmo sem entender tudo. E continue assistindo, porque no próximo bloco vamos falar sobre o que acontece quando ele entra num ambiente que o rejeita. Existe algo misterioso na forma como o Espírito Santo age. Ele pode ser rejeitado sem ser impedido. Em Marcos 5, Jesus chega a Gadara e liberta um homem possesso por uma legião de demônios. A transformação foi tão radical, tão evidente, que todos os moradores da cidade ficaram assustados. Ao invés de celebrarem, pediram que Jesus fosse embora. Não queriam aquela presença santa, expondo o caos em que viviam. A glória era intensa demais para um povo que se acostumou com as trevas.
Mas mesmo assim, a libertação já havia acontecido. Mesmo sem convite, a visita do céu deixou um legado. O homem liberto se tornou um evangelista para toda Decápolis. O Espírito Santo pode ser rejeitado por uma geração, por uma igreja, por uma família. Mas ele não será impedido de cumprir o propósito. Ele vai entrar, vai agir, vai deixar marcas. E muitas vezes ele deixará um remanescente, alguém que foi tocado em meio à rejeição geral. Alguém que não queria mudar, mas não resistiu à presença. E talvez você seja essa pessoa. Talvez o ambiente à sua volta esteja apagando o espírito, mas dentro de você ainda arde uma brasa, e ele está soprando sobre ela hoje, porque nem todos precisam querer, basta um coração sensível e o céu se move. Lembre-se de Pedro, no meio da prisão, acorrentado entre soldados. Ninguém ali clamava, ninguém ali jejuava. Mas a igreja orava do lado de fora, e o Espírito Santo entrou naquela cela. Nenhum convite foi feito por Pedro, mas Deus decidiu libertá-lo. Um anjo apareceu, as cadeias caíram, as portas se abriram, e tudo isso em silêncio. O Espírito age em lugares fechados, em ambientes hostis, em corações desanimados. Ele entra quando você já não tem força nem para chamá-lo. Porque a misericórdia dele não depende da nossa performance. Ele entra quando mais precisamos e menos merecemos. Se você sente que precisa dessa visita inesperada, comente: mesmo sem força, eu quero. Isso ativa fé. Curta este vídeo se você já viveu algo assim. Compartilhe com alguém que pensa que está sozinho, porque o Espírito entra até onde ninguém espera. E no próximo bloco, vamos revelar o que acontece quando ele entra e decide ficar. Quando o Espírito Santo entra e encontra um espaço para permanecer, tudo muda de forma permanente. Em Atos 2, os discípulos estavam reunidos, sim, mas ainda não sabiam o que esperar. Eles estavam obedecendo, mas não entendiam completamente. E de repente, o Espírito veio, como um vento impetuoso, como fogo. Eles não sabiam como convidá-lo, mas estavam disponíveis, e essa disponibilidade foi suficiente para que ele não apenas visitasse, mas habitasse. E aquele momento mudou a história da igreja para sempre, porque quando o Espírito encontra liberdade, ele planta raízes, e quando ele planta raízes, o céu se torna rotina. Há lugares onde o Espírito entra, age e vai embora, mas há lugares onde ele encontra morada. E isso não tem a ver com liturgia, nem com decoração, nem com estilo musical. Tem a ver com fome, com entrega, com coração quebrantado. Quando ele encontra isso, ele permanece. E onde o Espírito permanece, os milagres se tornam normais. A transformação é contínua, o fogo não apaga, o amor não esfria. E você deixa de viver de visitação e passa a viver em habitação. Essa é a diferença entre momentos emocionais e vida no Espírito. E tudo começa com um momento em que ele entra, mesmo sem ser chamado. Mas atenção! A permanência do Espírito exige espaço. Ele pode entrar mesmo sem ser convidado, mas para ficar, ele espera rendição. Ele não força morada em corações cheios de orgulho, nem divide território com o pecado. Ele entra para limpar, para restaurar, para redirecionar. E a sua permanência depende da nossa resposta. Quando ele entra, algo em nós precisa sair. E essa troca é a chave da transformação. Quem quer a presença precisa abrir mão do controle. E esse é o maior desafio da fé. Deixar de ser dono da própria história para se tornar templo vivo do Espírito Santo. Se você quer que o Espírito fique, não só visite, declare isso agora nos comentários. Espírito Santo permanece em mim. Curta e envie este vídeo para alguém que precisa ser reacendido. E se você está pronto para viver essa jornada com o Espírito, não perca o próximo bloco.
Vamos fazer uma oração para ativar essa realidade na sua vida agora mesmo. Pai Celestial, muito obrigado por Jesus. Obrigado porque mesmo sem merecermos, o Senhor nos visita. E mais do que isso, o Senhor deseja habitar em nós. Espírito Santo, nós reconhecemos que muitas vezes ignoramos Tua presença. Fizemos nossas próprias escolhas. Fechamos as portas da nossa mente, do nosso coração, da nossa casa. Mas hoje nós te pedimos, entra. Entra mesmo onde nunca te convidamos. Entra nos lugares escuros da nossa alma. Entra nos pensamentos confusos, nas feridas antigas, nas áreas que escondemos até de nós mesmos. Entra e fica. Faz morada. Toma o teu lugar de direito. Espírito Santo, que onde houver frieza, haja fogo. Onde houver medo, haja paz. Onde houver dor, haja cura. Onde houver orgulho, haja quebrantamento. Nós te entregamos cada área da nossa vida que precisa ser transformada. E declaramos, o que o homem não pode mudar, o teu Espírito pode. Aquilo que palavras não tocam, o teu sopro renova. Aquilo que o tempo destruiu, a tua presença reconstrói. Faz de nós um lugar onde o céu se sinta à vontade. Um ambiente onde o Senhor não apenas visite, mas permaneça. Onde milagres não sejam exceção, mas testemunho diário da tua habitação. Se você fez essa oração com sinceridade, escreva nos comentários, eu sou morada do Espírito. Curta este vídeo, ative o sininho e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Aqui, a palavra não é apenas falada, é vivida. Compartilhe com alguém que precisa de uma visita divina. E se você quer mais vídeos sobre como ativar a presença de Deus na sua rotina, veja o próximo que está aqui ao lado. O Espírito Santo está tentando te acordar, mas você está ignorando. Você vai entender porque algumas estações da sua vida estão doendo tanto. É Deus te despertando.